Já já a gente vai partir para um novo processo aí. Amém? Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Se você quiser sentar, pode sentar, fica à vontade, tá? Senta, fica à vontade. A palavra do Senhor diz assim, né? Capítulo 1 do livro de Ageu, a partir do verso 3, tá? Amém? Todos acharam? Amém, gente? Glória a Deus. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: É por acaso tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, o recebe para pôr em um saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa dela, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, com um assopro eu o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Curva sua cabeça só um pouquinho. Deus, eu quero te engrandecer, Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor é grande. E eu sei que o Senhor está entre nós. E sei que a Tua palavra vai, mudar a nossa vida, Pai. Vai mudar o nosso entendimento. Eu sei também, Deus, que a nossa atitude aqui de adoração vai mexer com o Senhor aí no céu. Eu tenho certeza que vai, Pai. Eu sei que o Senhor vai gerar um novo tempo para nós aqui. Vai transformar a nossa mente, transformar o nosso coração, mudar o nosso entendimento e nos ajudar a chegar ao centro da Tua vontade. Amém? Queridos, antes de eu entrar direto nessa palavra, eu vou dizer algo para vocês aqui, que vai ser o centro dessa escola: apresentar a Deus um culto racional. Apresentar a Deus um culto racional. Quando Paulo escreveu aos Romanos: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, puro, santo e agradável, que é o vosso culto racional. A gente vai entrar nessa palavra depois, talvez amanhã a gente fale sobre isso. Mas de qualquer forma eu quero que vocês tenham um entendimento sobre o objetivo principal de nós estarmos aqui. É nós darmos a Deus o nosso culto consciente. Não é a loucura, não é dizer que não vai ter mover, não é dizer que não vai ter adoração. De repente alguém sai voando aqui, arrebatado, transladado. Vai acontecer, sei lá. O Espírito Santo de Deus é que sabe. Mas para que todas essas coisas aconteçam, é necessário que nós tenhamos a nossa razão, o nosso entendimento fixado na nossa mente. Porque as coisas espirituais se discernem, mas só para os espirituais. As coisas sobrenaturais se revelam só para as pessoas espirituais. Os milagres só acontecem quando o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo se alinham. Se a minha alma estiver falando mais alto que o meu espírito, eu não vou desfrutar disso.
Se o meu espírito não estiver alinhado com o meu corpo, eu não vou desfrutar isso. E se minha carne, meu corpo, estiver falando muito mais alto do que qualquer um dos outros dois, eu não vou desfrutar isso. Eu não vou conseguir compreender a plenitude de Cristo para a minha vida. Então, às vezes, nós pensamos, poxa, mas o meu cansaço, eu não senti o fluir do Espírito. Você não tem que sentir. Sentimento não é razão. Adoração, comprometimento, entrega são atitudes, não sentimentos. Nós vamos aprender nesses dias aqui que as nossas atitudes é que mostram e dizem quem nós somos e revelam quem nós somos em Deus e o que Deus é em nós. São as nossas atitudes, é o que nós fazemos, porque o que nós fazemos reflete o que nós somos. Aquela conversa de faça o que eu digo, não faça o que eu falo. Não, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Façam o que eu faço, porque o que eu faço é o que eu digo. É assim que o Evangelho funciona. É assim que nós vamos entender e nos alinhar com Cristo para podermos romper naquilo que Deus tem para nós. Amém? A palavra do Senhor no livro de Ageu é muito interessante. O povo estava muito feliz, muito alegre, né? Tinha sido liberto há pouco do cativeiro. Estava reconstruindo, né, as suas vidas, preocupados com as coisas que eles tinham que conquistar. E de repente, no meio de tudo aquilo ali, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu e perguntou para o povo assim: Ageu, tu vai fazer o seguinte, cara, tu vai lá no meio do povo e você vai perguntar para eles assim, por um acaso, eu só quero entender, é tempo de vocês se preocupar com a vida de vocês, cuidar da vida de vocês, gastar o tempo todo de vocês com as coisas de vocês, enquanto a minha casa permanece em ruína? Por isso que você planta muito e não colhe nada. Por isso que você trabalha e teu salário não funciona. Por isso que você pede e não recebe. E quando você recebe, ainda parece que está jogando dentro de um buraco sem fim. Um saco furado. E essa palavra, ela tem um sentido extremamente importante para nós, igreja do Senhor, hoje. Para mim e para você. Pessoas que querem e desejam viver um novo tempo no Senhor. Quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês creem que Deus tem um chamado na vida de vocês? Levanta a mãozinha assim para mim e diz amém. Amém? Glória a Deus. Quantos creem profundamente que o Senhor vai usar vocês? Levanta a mãozinha assim e diga amém. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta séria. Quantos de vocês sabem o que vocês têm que fazer para que isso aconteça? Levanta a mãozinha e diz amém. Amém, muita gente. Bênção demais. Nós hoje, a igreja hoje, nós estamos passando por um tempo muito interessante mesmo. A palavra do Senhor veio a nós nesses últimos anos, nos últimos 15 anos, e o Senhor começou a restaurar algumas asas da igreja, que estavam, algumas penas das asas da igreja, que estavam meio machucadas, que estavam derrubadinhas. O Senhor veio restaurando. Década de 30, o Senhor veio restaurando a oração dentro da igreja. O povo não orava muito, mas de lá para cá Deus começou a restaurar a oração. Tanto que houve um mover de avivamento extremamente forte lá em Belo Horizonte. Quando houve, né, o surgimento, as igrejas deixaram de ser tradicionais e passaram a ser pentecostais, né? Houve a divisão de tudo aquilo ali. Nesses últimos 15 anos, Deus tem restaurado a adoração dentro da igreja, e junto com a adoração, Ele veio restaurando o movimento profético dentro da igreja, amém? Vocês estão me acompanhando? É verdade ou não é verdade isso que Deus tem feito nesses últimos anos? É verdade ou não? Se eu estiver falando alguma bobagem, alguém me corrige.
E existem algumas outras coisas que o Espírito de Deus deseja restaurar nesses próximos dias. O Senhor tem restaurado a oração da sua igreja. O Senhor tem restaurado a adoração. Ele tem restaurado o movimento profético dentro da sua igreja. Se vocês repararem, nesses últimos anos, as 3 coisas que Deus restaurou na igreja são as coisas que mexem muito conosco. São as coisas que mais enchem e badalam igrejas. É oração, adoração e profecia. Porque a profecia é bom demais. Ah, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu aceito esse emprego ou não aceito? Vou lá no profeta para ele orar por mim, para Deus me falar o que eu tenho que fazer ou não. Vou lá. Seu profeta, vim aqui para Deus falar comigo. Irmão, uma igreja que tem um profeta da língua solta, ela lota. Ele sai dando revelação, ele sai contando o pecado de todo mundo, e sai fazendo um monte de coisa, e a igreja lota. Só que nesses últimos anos, a igreja tem brincado com essas 3 coisas, e não tem usado essas 3 coisas da forma que ela tem que ser usada. Por isso, quando a gente fala, é um culto de louvor e adoração, a igreja bomba, e quando fala, é um culto de ensino bíblico, vem 3 ou 4. Porque a adoração tem sido usada de uma forma errônea dentro da igreja. A profecia tem sido usada de uma forma errada dentro da igreja. A oração tem sido feita de uma forma errada dentro da igreja. Toda oração tem que ter objetivo. Ela tem que ter início, ela tem que ter meio e ela tem que ter um alvo para alcançar. Ela tem que ter um fim. A gente não faz oração por fazer. Ah, Deus, obrigado, abençoa meu dia. Não é assim que funciona. Oração, um diálogo que você vai ter com Deus é uma coisa. A sua vida de oração é outra. Sua oração tem que ter objetivo. Para que o mover profético, para que a adoração alcance o alvo que ela tem que alcançar. Amém? E nesses dias aqui, o que aconteceu com o povo lá foi o seguinte: Deus começou a resgatar o povo do cativeiro, e começou a dar de novo ao povo o que eles não tinham. Eles não tinham casa, eles não tinham organização entre eles, eles não tinham estrutura familiar, porque eram escravos. E Deus deu a oportunidade do povo de ter. E o que o povo fez com isso? Ah, nossa, ó, minha grande oportunidade aqui. Poxa, agora eu não sou mais obrigado a ter que trabalhar como escravo. Eu vou trabalhar agora como um homem, vou sustentar minha família, vou cuidar da minha casa, vou fazer acontecer, e começou a trabalhar para isso. Isso foi muito bom, e o povo começou a se desenvolver, e o povo começou a crescer, e a comunidade foi crescendo e andando, e foi maravilhoso, foi lindo. E existe uma certa semelhança com as nossas igrejas hoje. Poxa, o importante agora é ganhar, é ter gente dentro da igreja. Você aceitou Jesus hoje, meu irmão? Que bênção, hein, Jados? Tem quanto tempo de cristão? 2 meses, que bênção, ganhei esse cara para Jesus. Agora está na hora de você abrir a sua célula, está na hora de você abrir, sabe, o seu caminho. É hora de você ser líder, porque você nasceu para ser líder. O cara nem desfrutou da libertação que o evangelho tem ainda, e ele é líder. Porque o importante é a gente conquistar, o importante é a gente ter, o importante é a gente fazer. E o povo estava lá lutando, e nós hoje, sabe, querido, o bom mesmo é que você estude muito, que você trabalhe muito, que você conquiste, porque o melhor dessa terra é para mim e para você. Ter uma casa boa, um bom emprego, o melhor salário. Isso é muito bom. É isso que nós queremos. E nós esquecemos das coisas mais importantes. Quantos fazem faculdade? Levanta a mão assim para mim. Quantos já fizeram? Levanta a mão assim. Quantos estudam? De qualquer coisa. Amém.
Sabe o que eu acho mais engraçado? Quando você conversa com os jovens hoje que estudam, a coisa mais difícil de conseguir de um jovem é tempo. Sabe por quê? Porque eles se auto-imprimem dentro do sistema. Eles deixam o sistema, sabe, dominar a vida deles. Eu tenho que levantar às 5 horas da manhã, porque eu vou para o trabalho. Trabalho até as 2, das 2 eu vou para o curso de inglês, do curso de inglês eu vou direto para a faculdade, chego em casa meia-noite, tenho que dormir para descansar, para levantar 5 e repetir tudo isso todos os dias. E quando chega sábado, eu estou cansado demais para levantar e fazer alguma coisa para Deus, eu tenho que descansar. Mas quando dá meio-dia, eu me levanto, vou dar um rolê no shopping, vou conseguir alguma coisa. Domingo de manhã, ir para a igreja. Não, estou muito cansado. É o dia que eu tenho para dormir. Eu durmo até meio-dia, levanto. Quando é 7 horas da noite, eu chego aqui, levanto minhas mãos e quero receber um montão de Deus. O que você fez durante a sua semana para você levantar as suas mãos e Ele atender a sua oração? Era mais ou menos assim que o povo estava nessa época. Atarefado demais. Aí Deus olhou lá de cima e falou assim: não, vou botar as coisas no lugar. Como é que você quer cuidar da sua vida se a minha casa está destruída? Porque a palavra nos diz, né? Buscai primeiro e É isso aí. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando o Senhor chamou o povo e falou: está na hora de vocês deixarem de cuidar das coisas de vocês e passarem a cuidar das minhas, porque minha casa está destruída. As suas orações não têm fluído, que vocês têm lutado, vocês não têm conquistado. E eu peço que vocês reflitam junto comigo. Vamos refletir sobre a nossa realidade como igreja nesses dias. Quantos essa semana viram um milagre acontecer na sua igreja? Levanta a mão assim. Quantos essa semana viram pelo menos uns 30 se converterem? Levanta a mão assim para mim. Quantas essa semana viu um se converter? Um? Aleluia. Irmãos, eu quero trazer a cabeça de vocês para pensar. Eu quero fazer vocês pensarem junto comigo. Por quê? Que as coisas que são importantes para o reino de Deus não acontecem dentro das nossas igrejas que deveriam manifestar o reino de Deus. Sabe o que é mais importante? O mais importante no reino de Deus? Conversão de almas. E por que isso é a coisa mais rara que tem? Sabe o que é muito importante para o reino de Deus? Um coração quebrantado. Por que não tem isso dentro da igreja? A palavra do Senhor diz que os sinais seguirão aos que... Então no Brasil é muito pouca gente que crê, meu. Estão faltando sinais. Eu estou mentindo ou estou falando verdade? Cadê os sinais? Sabe por que a gente não vê os sinais? Sabe por que a gente não tem visto as coisas acontecerem? Porque a gente está preocupado demais em cuidar da nossa casa. E não da casa do Senhor. Vamos ler um pouquinho mais para frente, aí no capítulo 1 ainda. No versículo 14. A palavra do Senhor diz assim, ó. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor, o Senhor dos exércitos, o seu Deus. Pula para frente um pouquinho aí para mim. No capítulo 2, a gente vai ler aqui a partir do versículo 6. Pois assim o Senhor dos exércitos disse ao povo: ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações da terra, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos.
Nós temos tido uma dificuldade muito grande de ver as coisas acontecerem no nosso meio, como o povo tinha de ver naquela época. O povo plantava e não colhia, o povo lutava e perdia, o povo, trabalhava e não recebia, as coisas não fluíam. E as nossas igrejas têm se tornado assim. Eu conheço igrejas que estão lotadas de gente, lotadas, 5.000 membros, 6.000 membros, mas sabe o que acontece dentro daquelas igrejas? De 6 em 6 meses, entram 100, sai 200, entram 300, saem 500. Sempre isso acontece, sempre isso acontece. Quantos jovens a gente conversa, eu já fui crente, eu era de uma igreja, assim assado, mas eu larguei. Queridos, a igreja do Senhor hoje, nós, eu e você, nós precisamos nos posicionar de uma forma em que o reino de Deus seja manifesto em nós, em mim e em você. Quando a palavra do Senhor disse aqui, o Senhor, ele, aqui do versículo 14 em diante ali, depois eu quero que vocês leiam tudo para a gente poder continuar conversando depois sobre isso. Durante a escola a gente vai falar muito sobre isso. Depois que o Senhor deu um chama no povo, tá vendo? Vocês não conseguem, vocês não veem os milagres acontecer, vocês não veem os sinais seguirem vocês, porque vocês estão cuidando das coisas de vocês e não da minha. Então o Senhor despertou o espírito de Zorobabel. E despertou o espírito do sumo sacerdote. E depois ele despertou o espírito de todo o povo. Às vezes quantos são líderes nas suas igrejas? Levanta a mão assim para mim. Amém. Nós temos uma grande mania de chegar na igreja e querer que o povo responda ao que a gente deseja, em Deus. Mas se o Senhor te trouxe aqui hoje, foi para você aprender algo dele que eu vou ensinar para vocês agora. Nós esperamos muito que o Espírito de Deus se manifeste na vida de quem está aqui na frente, para que eu aí possa ser tocado. Mas eu jamais vou ser tocado aí, se o Espírito de Deus não se manifestar em mim. Você consegue entender? Às vezes você sente até um arrepiozinho, às vezes você sente até um sentimentozinho assim, desce uma lágrimazinha. Você dá aquela engasgada assim, Mas o Espírito de Deus não se manifestou em você. Existe uma grande diferença entre sentir o Espírito e possuir o Espírito. Existe uma diferença maior ainda em ver a manifestação do Espírito e estar presente na manifestação do Espírito. E a gente tem visto muito o Espírito se manifestar, a gente tem visto muito o Espírito fazer, mas nunca em nós, nunca dentro de nós. E quando o Senhor despertou o Espírito do rei, do príncipe, e despertou o espírito do sumo sacerdote, ele começou a gerar algo novo no povo. E eu quero dizer para você que hoje, o Senhor te trouxe aqui para que você seja como esse príncipe e para que você seja como esse sumo sacerdote, para que você saia e por onde você passe, o espírito dessas pessoas possa ser despertado. Porque para o espírito da igreja, para o espírito do povo se despertar, é necessário que o seu se desperte primeiro. Jamais eu posso chegar e ministrar algo na vida do Jadson aqui que eu não tenho. Eu jamais posso dar algo a vocês que eu não tenha. E nesses dias aqui, irmão, eu tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus vai te dar algo, para quando você sair daqui, você possa ter algo para oferecer. Você vai ter algo do Espírito Santo para oferecer. Você vai ter algo do Espírito Santo que vai mudar um pedaço do reino de Deus aqui, que vai manifestar o reino de Deus na terra. Você crê nisso? Amém.
E quando o Senhor falou assim, ó, mais uma vez, o Senhor deu a palavra ao profeta e falou assim, ó, porque o povo se despertou, porque o profeta se despertou, porque o rei se despertou, o sumo sacerdote se despertou, em pouco tempo eu vou abalar os céus e eu vou abalar a terra. Eu vou sacudir as estruturas. Em pouco tempo. Queridos, eu quero compartilhar algo com vocês que Deus tem falado comigo há alguns anos. Mais ou menos 3 anos atrás, Deus me deu uma palavra. Seguinte. Falou assim, Jefferson, você tem percebido o mover que tem acontecido? As pessoas estão ansiosas por algo novo de Deus. As pessoas vêm para os cultos de oração, de adoração, louvam esperando ver algo novo do céu, algo que a gente não viu ainda. Quem tem essa sensação no seu coração? Nossa, eu estou esperando que Deus faça algo assim, diferente na minha vida, para que eu possa ver assim, a manifestação do reino de Deus diferente. Quem tem esse sentimento no coração? Queridos, a igreja está passando por esse sentimento mais ou menos uns 4, 5 anos, a igreja do Senhor no Brasil. Ela está assim desesperada. E sabe o que o Senhor falou, Jefferson? Esse mover, essa unção que está para ser derramada sobre o Brasil, que está para ser derramada sobre o Brasil. Escuta o que eu estou falando para vocês aqui agora. Isso é uma palavra profética para a nossa nação. O que está para ser derramado sobre o Brasil nesses próximos anos é um mover que vai transformar a cara da igreja, o caráter dela. O mundo não vai mais olhar para a igreja como chacota. O mundo não vai mais olhar para a igreja como brincadeira. Porque sabe como o mundo enxerga a igreja hoje? Dinheiro na meia, dinheiro na cueca, dinheiro na Bíblia. O mundo enxerga a igreja como uma fonte de renda. A igreja perdeu a credibilidade, sabe por quê? Porque não há sinais. Você sabe por que o povo seguia Jesus? Porque Jesus era bonzinho e ele era o Filho de Deus? É porque ele curava o povo? Era ou não? Sabe por que o povo procurava? Sabe, em 2 momentos, Jesus ficou rodeado por uma multidão de pessoas. Em 2 momentos. Sempre tinha gente atrás dele, mas uma multidão, a Bíblia relata 2 vezes. Sabe que vez foi essa? As 2 multiplicações dos pães. O povo estava lá porque queria comer, meu amigo. Não tinha comida. E sabe por que o mundo não vem a nós? Porque nós não temos um alimento sólido para dar a ele. Os sinais vão nos seguir. Esse mover que está para se derramar sobre a igreja é um mover de sinais e maravilhas. E Deus vai restaurar os dons da igreja. Você pode crer nisso que eu estou falando para você. Escreve bem aí, anota dia, hora, data. Nos próximos anos isso vai acontecer. E quando Deus fala que Ele vai abalar as extremidades, Ele vai abalar os céus e Ele vai abalar a terra. Esse mover, ele é como se fosse uma bolha, entendeu? Que está sobre nós. E essa bolha está se enchendo. Porque nós temos encontrado pessoas espalhadas por todo o nosso Brasil, que têm orado, que têm chorado, que têm pedido a Deus esse mover, que têm se entregado e que têm esperado ansiosamente para que isso aconteça. E por que não aconteceu ainda? Porque nenhum de nós subiu até lá e meteu o dedo para estourar essa bolha ainda. Para essa bolha ser estourada e esse mover ser derramado, nós vamos ter que alinhar nosso corpo, alma e espírito e prestar a Deus um culto racional. Porque na história da igreja houve alguns moveres de grandes milagres, com os profetas, depois com os apóstolos, Jesus e os apóstolos, e de lá para cá está difícil. Mas sabe por quê? Nesses momentos só aconteceu isso, porque eram pessoas que conseguiram alinhar corpo, alma e espírito e entenderam o projeto de Deus para a vida deles. Entenderam quem eles eram em Deus. E a palavra diz: farei abalar todas as nações. Todas as nações.
e as coisas preciosas de todas as nações virão. Sabe o que são as coisas preciosas das nações? Os tesouros preciosos das nações? São as vidas perdidas. Ele abalará todas as nações e trará os tesouros preciosos de todas as nações. Então escuta o que vai acontecer nesses próximos dias. Esse mover tem que ser derramado para que as nações sejam tocadas e as pessoas venham. Nós temos que nos alinhar, nós temos que deixar de nos preocupar com as nossas vidas, se preocupar com a vida do Senhor, para que a gente possa tocar, ser derramado, para que o povo venha. Encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu ouro, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra é muito bacana, né? A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, tal. A gente pensa em muitas coisas legais, né? Hoje nós vamos viver um mover maior do que o povo viveu, e não sei o que os passados viveram, nós vamos fazer os atos maiores que os apóstolos. É assim que essa palavra se cumprir. Amém? Pode até ser. Pode até ser. Mas sabe o que eu tenho entendido nesses últimos dias? Que glória maior vai ser essa, que honra maior vai ser para essa casa? É quando Cristo falou para nós: chegará o tempo em que vocês desfrutarão da grande colheita. Mas eu preciso de ceifeiros, porque a seara é grande. Eu preciso de ceifeiros. Preciso de obreiros. Preciso de pessoas que se levantem e que entendam. Entendam o projeto de Deus para as suas vidas. A glória da segunda casa só vai se manifestar, querido, quando a igreja deixar de ser brincadeira para o mundo e ela passar a ser um lugar de refúgio, um lugar de paz, um lugar de refrigério, um lugar onde as pessoas possam ir e saber que lá elas vão se encontrar e conseguir ser o que Deus sonhou que elas fossem. Está conseguindo compreender aí? Legal? Tá fácil aí ou tá difícil? Amém, gente? Meu Deus, ninguém fala nada comigo. Ah, Jesus Cristo. Quero ler com vocês ainda no livro de Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Abri e fechei, olha. A gente vai ler do versículo 11 ao versículo 13. Amém? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Eu quero que esse texto a gente vai voltar lá em Ageu, tá? Onde a gente começou. Esse texto é muito interessante porque a gente, né, sabe que Deus separou uns para apóstolos, uns para profetas, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, e uma bênção. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto, e o que é importante para nós, é o seguinte: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu... Vocês estão lendo aí comigo, gente? Serviço, para o seu serviço, para o seu... Amém. Para edificação do corpo de Cristo, até que chegamos à unidade da fé. Até que cheguemos à unidade da fé. Os apóstolos, os profetas e os pastores, os evangelistas, eu e você, nós temos um propósito. Nós temos um objetivo. Quem sabe o que Deus chamou para ser?
Quem sabe se é profeta, se é mestre, se é pastor, se é evangelista. Quem sabe levanta a mão assim? Amém. Glória a Deus. Muito pouca gente sabe, hein? Estamos precisando descobrir o que a gente é no corpo de Cristo. Mas eu e você, tudo que nós fazemos, tudo que o Senhor nos chamou para fazer, foi para o seu serviço, para que a gente chegue à unidade da fé. Não é unidade, é a unidade da fé. O que é fé? Todo mundo repete o versículo, né? Oh, Jesus, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. É verdade, é isso mesmo. Mas como a gente manifesta a nossa fé? Muito bem, Andressa. Crendo em algo que não se vê. Com atitude. É impossível manifestar fé sem se mover em direção à fé. É impossível. Por isso é tão difícil o que foi escrito aí em Efésios acontecer. Tem sido tão difícil para nós como igreja. Porque nós temos unidade, não da fé. Queridos, nós temos nesses dias, nesses próximos dias, nesses próximos anos, como igreja, nós temos que fundamentar a nossa fé em atitudes que nos aproximem das atitudes de Cristo. Eu conversava hoje à tarde com o Fabiano, com os meninos. É muito interessante o que Pedro fez, né? Ontem a pastora Magali falava com a gente sobre isso. O que Pedro fez foi incrível, meu. Ele chegou na porta do templo, chamado Formosa, e falou, ouvi um cara gritando lá, oh, me dá uma esmola, pelo amor de Deus, né? Passando fome. Ele olhou para o caboclo e falou assim, ó, meu irmão, o que eu tenho, não é o que Cristo tem, é o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Cristo Jesus, levanta e anda. É o que eu tenho. Ele tinha a certeza, a plena convicção de que ele estava dando os passos de fé para o centro da vontade de Deus. E nós, nesses dias, temos que descobrir, Eu quero que a gente volte ao versículo 7 do capítulo 1 de Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai uma casa com ela, e dessa casa eu me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Subi ao monte e trazei madeira, e edifique uma casa com essa madeira, porque é dessa casa que eu vou me glorificar. Quer dizer, eu pensei demais por que Deus mandou o povo subir o monte e trazer madeira para edificar uma casa. Por que a madeira para edificar uma casa? Sei lá, porque era mais quentinha, ou porque era mais fácil, ou porque naquela época, nesse lugar onde o povo estava, não dava para poder fazer barro e levantar uma casa. Eu sei lá, eu pensei demais. Por que o Senhor mandou o povo trazer madeira? Sobe o monte. Ele mandou o povo subir o monte para fazer o povo se movimentar. Porque o povo estava parado. O povo estava atônito, esperando as coisas acontecer, cuidando da sua vida. Para o que você está fazendo e sobe o monte. E lá em cima do monte você vai pegar madeira. E você vai descer. E você vai edificar uma casa. E essa casa
você vai me apresentar, porque dessa casa aí é que eu vou me glorificar. E por que madeira? Porque madeira é perecível, ela queima. E tudo que nós apresentamos ao Senhor é provado no fogo. E se a lenha da sua vida não acender, vai ser difícil o Senhor se agradar. Nós temos que ter em nossos corações a certeza de que temos que nos movimentar, subir, sair do nosso local de comodidade. O povo naquela época estava construindo casas de alvenaria, bonita, seguras, lindas, maravilhosas, colocando telhados de vidro com vista para o mar, sei lá, coisas maravilhosas, construindo os seus lugares seguros, os seus lugares de descanso, o seu lugar de confiança e segurança. E o que o Senhor falou comigo com relação a isso? Jefferson, eu tenho tido um grande problema com o meu povo nesses últimos dias. Eles têm construído castelos fortes demais. Têm construído ministérios tão poderosos, tão alicerçados com alvenaria e uma base tão profunda, que quando eu digo a eles, larga isso e volta para o primeiro amor, eles não abandonam, porque o castelo é bonito demais. Esses ministérios são seguros demais. O que eu tenho construído, eu tenho dado a minha vida inteira para construir isso aqui. Eu comecei do zero, meu. Isso aqui não foi de graça. Eu ralei muito. E Deus me colocou nesse lugar aqui, alicerçado, nessa casa bonita, com hidromassagem e tudo mais. Eu não vou abandonar. Esse tem sido o nosso grande mal, porque a gente pensa que o que a gente constrói é nosso. E não é nosso. O que a gente constrói é dele. E quando ele pede para botar fogo, é difícil, é bem mais difícil queimar uma casa de alvenaria do que uma de madeira. O Senhor tem colocado as nossas vidas em xeque nesses últimos dias. Meu ministério é uma bênção, meu ministério é lindo, o Senhor tem me dado meu ministério, eu tenho trabalhado, tenho feito, tal. Só que o Senhor quer que nós peguemos os nossos ministérios, o nosso trabalho, sabe, tudo que a gente coloca diante de Deus, e construa tudo isso, subindo o monte, trazendo madeira, e edificando uma casa para apresentar a Ele. Porque para você fazer seu ministério, dar um passo maior do que o que ele tem até hoje, você tem que deixar queimar tudo que você construiu até agora. Porque quando tudo que você construiu até agora for queimado, você vai ser obrigado a mais uma vez se movimentar, subir o monte, buscar madeira, para apresentar algo novo ao Senhor. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando para vocês. Mas para que a gente possa viver esse novo tempo que Deus tem para nós, para que a gente possa desfrutar das coisas que o Espírito Santo tem preparado para nós, nós precisamos, primeiro, abandonar o que a gente construiu para subir mais uma vez o monte, para construir algo novo para o Senhor. A gente tem que deixar de cuidar das nossas coisas, um pouquinho que seja, para ter tempo de subir ao monte e buscar algo para o Senhor, para apresentar algo novo a Ele. Muitas vezes a gente, nas nossas reuniões de oração, de culto, de louvor, às vezes as coisas não acontecem, sabe por quê? Porque a gente está mostrando para Deus o que Ele já viu há 3 anos atrás. A gente sempre espera algo novo de Deus, mas muito poucas vezes a gente normalmente dá algo novo para Ele. E com Cristo é uma coisa de ação e reação. Com Deus é ação e reação. Eu dou para Ele o que eu dei, Ele vai me dar o que Ele já deu.
Quando eu dou para ele algo novo, pode ter certeza, meu irmão, vai vir uma parada diferente para você. Porque você fez algo diferente. Se você for pensar como empresa, nenhuma empresa alcança uma meta maior no ano seguinte se ele fizer as mesmas coisas que ele fez no ano anterior. Não alcança. Com Deus é do mesmo jeito, para eu ver um novo tempo, obrigado, acontecer na minha vida, eu preciso dar algo novo ao meu Senhor. Novo mesmo. Não é aquela conversinha, não, eu vou dar algo novo para o Senhor. Aí você para de fazer o que você fez essa semana e começa a fazer o que você fazia semana passada. É algo novo. É uma nova disposição. É uma nova vontade. É um novo gás. É uma nova entrega. Se você já se entregou, você tem que se entregar mais. Se você já desceu, você tem que cavar um poço mais fundo e descer mais. Se você já subiu uma légua do monte, você tem que subir 1,5 léguas dessa vez para você poder desfrutar de algo novo. Para você pegar uma madeira diferente. Para você apresentar algo diferente ao teu Senhor. Algo diferente ao teu Senhor. Ah, Jefferson, mas como fazer isso? Eu sei lá como é que você vai fazer isso, meu. Eu só sei um caminho. Senhor, eu me entreguei hoje aqui para o Senhor, mas foi 2 horas, então eu vou ficar 3. Foi 4 horas, eu vou ficar 6 então, aqui na sua presença, até eu ver algo novo. Ah, Senhor, eu já falei que eu te amo 100 vezes, eu vou falar 1000. Eu já preguei para 3 pessoas hoje, amanhã eu vou pregar para 4. Eu orava, Deus, eu estou sem tempo, eu trabalho, estudo e trabalho e faço curso, e eu saio de casa 5 horas, só chego 8 horas, meia-noite em casa, e eu tenho só meia hora para poder conseguir, tomar meu banho e descansar, então eu não vou dormir, meu. Eu vou ter meu tempo para o Senhor. Eu vou fazer algo para o Senhor. Quando eu chegar na minha faculdade, quando eu chegar na minha escola, Deus, eu não vou me misturar mais, eu não vou me calar mais. Quando o pecador, o enviado do cão vier aqui e falar uma besteira, eu vou repreender ele na tua palavra. Eu não vou aceitar mais, calado. Eu vou denunciar o pecado. Quando eu ver o pecado, eu vou denunciar ele, eu não vou ficar calado. Quando eu ver uma coisa de errado acontecer que está fora da tua vontade, eu vou me manifestar, eu vou lá meter minha mão e corrigir. O reino de Deus, ele é forjado por atitudes práticas que transformam a vida das pessoas. Que mudam a intenção das pessoas. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. É isso que o Senhor quer de mim e de você nesses dias. Você chegou aqui nesse lugar hoje com algumas expectativas. Você chegou aqui nesse lugar hoje com a sua mente pensando em algumas coisas, acreditando que a escola vai ser de um jeito. Ah, eu acho que vai ser assim, eu acho que vai ser assado, não sei o que, tá. Eu quero desafiar todos vocês. Peguem todas essas expectativas, coloca num saco e joga no lixo. Todas elas. Não espere nada. Não espere nada que você já viu acontecer aqui. Nada. Pegue as suas expectativas e jogue para lá. E que hoje, você fale para o Pai: Pai, as minhas expectativas estão aqui. Eu quero que o Senhor traga as suas para mim. Que as suas expectativas venham para mim. Porque as minhas são pequenas demais. Por mais que você pense que a sua expectativa é grande, ela é pequenininha demais. Perto daquilo que Deus quer fazer na sua vida nesses dias. Para a gente fechar, para a gente encerrar essa história aqui hoje. Quando a palavra diz aqui, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Ele está falando também para mim e para você. Para que a minha casa brilhe mais hoje, brilhe mais amanhã do que hoje, eu tenho que passar uma cera mais forte, tenho que esfregar um pouco mais.
Para que a minha casa tenha um cômodo a mais amanhã, eu tenho que começar a construir ele hoje. Jamais a segunda casa vai ser melhor que a primeira se eu esperar que ela caia do céu e eu não me movimente para que ela aconteça. E junto com as expectativas de vocês, eu quero desafiar vocês a não só hoje, mas a cada dia, ao sair daqui hoje e vir amanhã, que você venha trazendo algo mais para Deus. Você traga. Não espere que Deus te dê. Traga algo para Ele. Porque quando nós apresentamos a nossa casa como sacrifício para Deus, Ele recebe, Ele se agrada. E eu nunca ouvi falar que quando Deus se agrada de alguma coisa, Ele não abençoe, Ele não transforme, Ele não prospere, e Ele não faça andar, e Ele não deixe caminhar, e Ele não honre, e Ele não sabe ame, e Ele não exalte. Eu nunca ouvi falar que quando Deus se agrada de algo, Ele fica paradinho. Poxa, como foi bom, como meu filhinho fez bonito. Não, Ele não faz isso. Deus não se agrada assim. Quando você dá algo a Deus, e Ele se agrada desse algo, Ele pega você e te coloca num lugar de honra. Ele pega você e tira você de onde você está e te coloca num lugar mais alto e fala: filho, tá aqui tá bom, tá mais alto, agora eu vou te largar aqui para que você possa subir e trazer algo novo para mim. Ele jamais te deixa na mesma situação em que você se encontrava. Amém? Vamos orar então?